Outra distinção que o Dalgalarrondo faz é em relação à psicopatologia biológica versus a psicopatologia sociocultural. A gente já vai vendo que ele coloca muitas dicotomias ou versus, né? Por exemplo, trabalhando a ideia da psicopatologia biológica como a doença mental, o transtorno mental, como algum prejuízo, alguma doença em termos cerebrais, em detrimento, por exemplo, da psicopatologia sociocultural. Então, na perspectiva sociocultural, busca-se estudar os transtornos mentais como comportamentos desviantes que surgem a partir de certos fatores socioculturais, como discriminação, pobreza, migração, estresse ocupacional, desmoralização, questões sociofamiliares. Os sintomas e os transtornos devem ser estudados segundo essa visão, no seu contexto eminentemente sociocultural, simbólico e histórico. É nesse contexto de normas, valores e símbolos culturalmente construídos que os sintomas recebem o seu significado e, portanto, poderiam ser precisamente estudados e tratados. Mais do que isso, a cultura, em tal perspectiva, é elemento fundamental na própria determinação do que é normal ou patológico, na constituição dos transtornos e nos repertórios terapêuticos disponíveis em cada sociedade. No meu modo de entendimento, essas divisões que o Dalgalarrondo vai promovendo de psicopatologia X, psicopatologia Y, como se vê o adoecimento mental, qual a perspectiva, talvez ele nos desafie, né? Eu penso que talvez colocar essas perspectivas A versus B faça a gente refletir, até dar um choque. Mas perspectiva biológica, perspectiva sociocultural, tudo está integrado, né? Então, quando a gente pensa no indivíduo, nós não podemos esquecer que nós existimos em um corpo biológico. Nós não podemos esquecer que as nossas emoções, os nossos estados mentais, eles ocorrem num substrato biológico. No entanto, esse substrato, ele está em um ambiente. Portanto, eu vejo que entender que todos esses fatores influenciam-se mutuamente na constituição do indivíduo. Quando a gente vai ver os transtornos mentais pelo prisma do DSM, por exemplo, a gente tem que considerar os fatores culturais. Então, a rigidez, o estilo de uma determinada cultura, as consequências para o psiquismo. Eu não posso fazer a leitura de um indivíduo baseado pelo meu ponto de vista. E aí eu percebo que quando a gente fica nessas dicotomias, a gente acaba perdendo muito. E aí a gente tem que refletir sobre a questão da normalidade em psicopatologia. Como eu falei antes, a gente precisa entender que alguns parâmetros são necessários para pensar na questão da saúde e na doença, para a gente pensar até que ponto aquilo faz parte de uma reação normal a um evento e até que ponto aquilo prejudica o indivíduo dentro do contexto e da realidade na qual ele está inserido. Então, a gente pode se perguntar, mas por que eu preciso desses parâmetros? Porque quem sou eu na ordem do dia para falar da questão de normalidade em psicopatologia? Então, um primeiro ponto que se destaca é a psiquiatria e psicologia legal ou forense. Ou seja, há implicações legais, criminais e éticas.
podendo definir o destino social, institucional e legal de uma pessoa. A definição de alguém como normal psicopatologicamente significa que o indivíduo em questão é plenamente responsável por seus atos e deve responder legalmente por eles. Caso se defina a pessoa como anormal, como tendo um transtorno mental, e tal anormalidade a impeça de avaliar a realidade e de agir racionalmente, respeitando as leis de sua sociedade, ela passa a ser considerada não responsável por seus atos, perdendo a autonomia de um lado e de outro a possibilidade de ser acusada e punida judicialmente. Assim, a definição de normalidade ou anormalidade tem um peso marcante nessa dimensão da vida. Portanto, uma das primeiras questões que se colocam, a questão da psicopatologia, envolve a análise forense do quanto o indivíduo pode ser responsabilizado ou não pelos seus atos. E parte dessa análise da responsabilização vai ser permeada pela análise da imputabilidade, que é o que a gente vai ver a seguir. Então, eu acho mais interessante ouvir alguém que é da área explicando esses conceitos para a gente entender as implicações no nosso trabalho. Então, eu vou fazer um recorte, a gente vai assistir um breve vídeo explicando essas implicações desse conceito de normalidade em psicopatologia na área forense. Outro aspecto que se mostra relevante é a questão da epidemiologia dos transtornos mentais. Por exemplo, se sabe que transtornos depressivos são 2 vezes mais frequentes em mulheres do que em homens. Se sabe que o autismo é mais prevalente, é mais frequente em meninos do que em meninas. Teria algum fator de risco? Teria, por exemplo, quando se estuda índices de suicídio no Brasil, existem altos índices no Rio Grande do Sul. E aí uma das possíveis explicações é em relação à agricultura ser muito forte na região e talvez o efeito de agrotóxicos. Percebe? Que para entender a ocorrência de um transtorno, eu preciso verificar a sua ocorrência. Para verificar a sua ocorrência, eu preciso de critérios específicos para dizer trata-se do transtorno X ou trata-se do transtorno Y ou não se trata de um transtorno. Então, os critérios de normalidade e anormalidade, eles vão ajudar a compreender o fenômeno e a fazer estudos que nos permitam verificar a frequência, a ocorrência, a incidência. Ele tem aumentado o índice de transtornos mentais. Se a gente for pensar na pandemia, eu posso dizer que durante a pandemia as pessoas adoeceram mais mentalmente falando? Também em relação ao planejamento em saúde mental e políticas de saúde. Nessa área, é preciso estabelecer critérios de normalidade, principalmente no sentido de verificar as demandas assistenciais de determinado grupo populacional, as necessidades de serviços, quais e quantos serviços devem ser colocados à disposição desse grupo. Por exemplo, nas estratégias de saúde mental, a gente teria, pelo menos tinha até pouco tempo, as equipes do NASF, que seriam de atendimento à saúde da família. Eu consigo entender dentro de uma cidade, dentro de uma região, algum transtorno que é mais prevalente? Então, em um bairro, em uma comunidade, algo que prevaleça mais. Por exemplo, hoje se sabe que o uso abusivo de álcool
ele tem sido mais frequente em comunidades indígenas. Hoje se sabe que os índices de suicídio em comunidades indígenas têm sido mais frequentes. Então, para avaliar esses critérios, para planejar a saúde mental, para pensar em políticas de saúde, esses critérios também são importantes. Orientação e capacitação profissional são importantes na definição de capacidade e adequação de um indivíduo para exercer certa profissão, manipular máquinas, usar armas, dirigir veículos. Por exemplo, o caso de indivíduos com déficits cognitivos e que desejam dirigir veículos, pessoas com transtornos psicóticos que querem portar armas, sujeitos com crises epiléticas que manipulam máquinas perigosas, entre outros. Portanto, a gente viu recentemente uma decisão em que os testes psicológicos, os manuais dos testes psicológicos estivessem disponíveis a toda a população. Isso é um absurdo. Porque como que eu vou avaliar a inteligência, a atenção? Por exemplo, a atenção está muito relacionada à direção. Então, a gente tem testes psicotécnicos que vão avaliar a atenção e indivíduos que vão dirigir. Uma pessoa que tem um déficit grave atencional, uma pessoa que tem um transtorno psicótico grave, teria limitação em relação ao tipo de trabalho que ela vai exercer. Ela teria o direito à aposentadoria, por exemplo, visto que talvez a capacidade ou habilidade pudesse estar comprometida de um trabalho formal de 8 horas por dia, por exemplo. Então, é importante que esses critérios de normalidade versus anormalidade, eles tenham um mínimo de consenso para que a gente possa tomar decisões, inclusive. Não num viés de taxar o indivíduo, rotular o indivíduo, você é normal, você é anormal, você tem um problema, isso é grave. Não, mas no sentido de tomar decisões que possam auxiliar esse indivíduo no seu dia a dia. Bom, e aí a gente vai então estudar alguns critérios de normalidade que o Dalgallarrondo propõe. Vocês vão ver que eles não são suficientes, né? Então, quando a gente pensa em cada critério de normalidade, parece que falta alguma coisa, parece que ele não é suficiente, mas a gente vai refletir então um pouquinho sobre cada um desses critérios. Normalidade como ausência de doença. O primeiro critério que geralmente se utiliza é o de saúde como ausência de sintomas, de sinais ou de doenças. E aí a gente se pergunta, mas como que eu vou falar o que é normal, dizendo que normal é quando não se tem a normalidade? Saúde é quando não se tem doença. Ótimo, né? Esse critério, esse parâmetro é complicado, né? Então é um parâmetro que é muito pouco explicativo e elucidativo. Normalidade ideal. Estabelece-se arbitrariamente uma norma ideal, aquilo que é supostamente sadio, mais evoluído. Depende, portanto, de critérios socioculturais e ideológicos arbitrários e às vezes dogmáticos e doutrinários. Complicadíssimo. Se a gente for pensar, por exemplo, na evolução do DSM, se não me engano, até DSM-3, ali década de 80, a relação homoafetiva, a homossexualidade era vista como transtorno. E aí a gente cai num perigo muito grande. Quer dizer, o que é sadio, o que é normal dentro daquilo que se considera ideal. Ou seja, em algumas culturas a gente tem a questão da mutilação do clitóris feminino.
isso é uma prática cultural, ok? Então, fazer isso em todas as meninas seria considerado normal, saudável? Essa normalidade ideal, então, ela tem um certo risco, né? Porque esses critérios socioculturais, perpassando questões ideológicas e arbitrárias, normatizando algo que pode ser com o propósito de excluir. Normalidade estatística identifica norma e frequência aplicada a fenômenos quantitativos com determinada distribuição estatística na população geral. Então, lembra da curva estatística? 5% de uma extremidade, 5% da outra extremidade. Aquilo que está ali no meio, esses 90% seriam considerados dentro da normalidade. Então, por exemplo, o peso, né? Quando uma criança nasce, a gente recebe um caderninho, uma cadernetinha, que é para nos auxiliar com alguns parâmetros. Olha, o seu filho ele está dentro do peso esperado para a idade, ele está dentro da altura esperada para a idade. A gente faz a medição do perímetro, do diâmetro cefálico, para verificar o quanto que está abaixo, o quanto que está acima. Então, a gente tem, por exemplo, há algum tempo atrás, muitas mulheres que contraíram o Zika vírus durante a gestação e veio o fenômeno da microcefalia, o perímetro cefálico menor, né? E as consequências disso. Então, essa normalidade estatística, ela tem a sua importância para a gente conseguir, dentro de critérios quantitativos, objetivos e específicos, compreender como que determinadas características vão se distribuir dentro da população. Portanto, por exemplo, quando a gente aplica um teste de inteligência, como o VISC, por exemplo, a gente sempre vai comparar uma criança dentro da faixa etária dela. Existe a comparação, por exemplo, de escolas públicas e escolas particulares. E aí, então, eu tenho uma comparação mais justa, eu poderia dizer, ok? Mas o normal passa, então, a ser aquilo que se observa com mais frequência. Porém, nem tudo que é frequente, por exemplo, o consumo excessivo de álcool, pode ser considerado normal. Aí a gente vê um problema, porque quando a gente pensa em critérios objetivos, peso, altura, horas de sono, então, será que eu durmo o suficiente? Será que eu tenho problemas de sono e será que isso se refere a um problema, a uma psicopatologia? Mas quanto tempo se precisa dormir? A gente tem uma média mais ou menos que é de 8 horas por dia. Poxa, mas eu durmo 6 horas por noite e eu fico bem. Nossa, eu durmo 10 horas e parece que eu ainda acordo cansado, parece que eu preciso de mais horas de sono. Ou talvez vocês já tenham ouvido falar que adolescentes dormem mais. Então, esse tipo de análise estatística dentro de uma distribuição que vai contemplar a maior parte da população tem a sua importância, tem a sua aplicabilidade. Mas quando a gente vai pensar em saúde mental, tem as suas restrições. O critério de normalidade da OMS. Então, a gente vê nesse critério que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. E isso significa que, então já vou explicar um pouquinho. Eu sempre dei essa aula e falei desse critério, e aí eu pensei assim, tá lá no livro do Dalgalarrando, né? E preparando essa aula eu pensei assim, mas não é possível. A OMS ainda traz
esse conceito, porque senão nós estamos lascados, né? Se a gente juntar o critério de normalidade da OMS e juntar o critério estatístico, não sobra um. Quem é que a essa altura da pandemia, ou se a gente pensar fora da pandemia, tem um completo bem-estar físico, mental e social? Não sobra ninguém. Mas aí eu fui buscar um pouquinho mais de informação. E aí eu encontrei no site da Organização Mundial de Saúde explicando um pouco mais, e aí fez um pouco mais de sentido. O que se quer dizer com isso é que a saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais. Então, vamos supor, o fato de que eu não tenho nenhum transtorno psicótico, de que eu não tenho nenhum transtorno depressivo, de que eu não tenho nenhum transtorno de ansiedade. Ufa, passei pelo crivo. Então, eu tenho uma boa saúde mental. Não, saúde mental é mais do que isso. A saúde mental é uma parte integrante da saúde. Na verdade, não há saúde sem saúde mental. E aqui os desdobramentos começam a fazer mais sentido. Então, aqui já não é mais só do Dalgala-Hondo. Eu fui ampliar um pouquinho essa perspectiva de saúde mental da Organização Mundial de Saúde. Portanto, eu não posso pensar que o indivíduo ele tem uma saúde se a saúde mental dele não está em dia. Se a ausência de um transtorno mental não significa que ele tenha uma boa saúde mental. A saúde mental é determinada por uma série de fatores socioeconômicos, biológicos e ambientais. E naquele dia da apresentação da disciplina, eu falava sobre a questão da psicologia positiva, que vai estudar saúde, bem-estar, qualidade de vida, felicidade. E aí a gente se pergunta, né? Aquela clássica pergunta: o dinheiro traz felicidade? Aí a gente pensa, o dinheiro em si traz felicidade? Mas pensa viver na miséria. É possível ter saúde? É possível ter saúde mental vivendo em estado de completa miséria? Sem acesso a saneamento básico, sem acesso à segurança, sem ter um lar para morar, sem ter um teto, sem estar protegido do calor excessivo, do frio excessivo, sem ter o que comer, sem ter uma alimentação de qualidade. A saúde mental ela perpassa. Então a gente vê, por exemplo, muitos casos de adoecimento mental em situações de desemprego, por exemplo, especialmente se você tem família. E aí a pessoa se pergunta: como eu vou sustentar a minha família? Como eu vou sustentar os meus filhos? Como eu vou alimentá-los? Como eu vou dar uma vida digna para eles? E aí muitas vezes, além da falta de dinheiro óbvia, eu tenho uma preocupação com a subsistência. E aí a grande questão é, o que as pesquisas mostram? Que eu preciso de um mínimo para ter uma saúde mental e uma qualidade de saúde. Mas que a partir de um determinado ponto, ou seja, ser milionário, não, muito menos do que isso, a partir de um determinado ponto de dinheiro, isso não agrega mais felicidade. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha, sei lá, 100 mil por mês e uma pessoa que ganhe 1 milhão por mês, haveria diferença nos níveis de felicidade, de qualidade de vida? As pesquisas mostram que não, que a partir de uma certa faixa de ganhos, de renda, isso não vai te fazer mais feliz.
mas viver na pobreza extrema, isso vai impactar a saúde mental. E aí, qual é a implicação disso? A implicação disso é que se eu trabalho como um profissional que vai fomentar a saúde mental, que vai trabalhar de forma preventiva, ou que vai trabalhar no contexto da psicopatologia já instalada, eu preciso considerar os fatores socioeconômicos, bem como os fatores biológicos e ambientais. Eu preciso ter uma visão integral do indivíduo. Eu não posso pensar que oferecendo a medicação psiquiátrica tudo está resolvido. Eu não posso pensar que com a minha intervenção psicoterapêutica, de acordo com a minha abordagem teórica, pronto, todos os problemas daquele indivíduo estão resolvidos. É isso que a gente tem que avaliar. Diversos fatores podem colocar em risco a saúde mental dos indivíduos, entre eles, rápidas mudanças sociais. Eu não sei o quanto essa geração tem a noção do quanto a nossa sociedade tem mudado. E outro dia eu discutia isso em estágio, o quanto essa geração é tão diferente de gerações anteriores. Então eu costumo brincar que quando a gente fala na minha época que a gente tá ficando velho, né? Mas se eu pensar que profissionais de meia idade estão lidando com adolescentes que vêm de uma geração completamente informatizada, em que a tecnologia está na palma da mão e que isso está disponível cada vez mais precocemente, isso traz um grande impacto. Se a gente pensar que a gente está vivendo numa situação de isolamento social, de ensino remoto, é uma reorganização muito rápida, a gente já está aí há um ano nesse processo e isso impacta a saúde mental dos indivíduos. Condições de trabalho estressantes. Então, eu passo por assédio moral no meu trabalho, eu não tenho um treinamento adequado, eu trabalho em condições insalubres. Isso vai impactar a minha saúde mental. A discriminação de gênero. Eu costumo dizer que a condição de ser mulher já nos traz uma vulnerabilidade. O fato de ser mulher já faz a gente pensar: eu posso sair de casa sozinha nesse horário? Eu posso ir a pé a 2 quarteirões que sejam, sozinha, em determinado horário? Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo doutorado em Porto Alegre e eu precisava ir para a rodoviária para pegar o ônibus para voltar para a minha cidade, porque eu morava em outra cidade e fazia doutorado em Porto Alegre. E eu não estava longe da rodoviária, talvez uns 15 minutos a pé. O problema era o trajeto que eu precisava fazer até a rodoviária naquele horário específico, sendo mulher e estando sozinha. E aí eu fui pegar um táxi e o taxista simplesmente se recusou a me levar. Eu entendo, era horário de pico, a corrida demoraria muito e o ganho financeiro dele seria pouco. Mas o que me motivava a pegar um transporte ao invés de ir a pé, por exemplo, visto que não era tão longe? Era o medo com a minha integridade física, especialmente na região onde eu me encontrava. Então percebam que questões de gênero podem impactar a saúde mental, a exclusão social. A gente tem, por exemplo, aí voltando, né? Morei muito tempo no Paraná. E aí eu me lembro que a questão da cor, você não via negros na rua. Então, o que é ser negro numa comunidade, numa cidade predominantemente de brancos? Isso impacta? Isso faz diferença? Estilo de vida não saudável. Eu costumo brincar, ter uma alimentação balanceada e saudável não é para qualquer um, isso custa caro.
Se você for comprar um fast food, se você for comprar um biscoito recheado, isso é acessível para a maioria das pessoas. Se você for comprar frutas, hortaliças, especialmente com menos agrotóxico, piorou. Então, um estilo de vida saudável é muito caro e não é acessível a todos. E se a gente pegar períodos do desenvolvimento, como por exemplo a primeira infância, em que uma alimentação saudável é crucial para o desenvolvimento cerebral, que por sua vez vai impactar o desenvolvimento do indivíduo, isso vai afetar a saúde mental. Violência e violação dos direitos humanos. Então, o fato de eu ser homossexual, transexual, o fato de eu ter um nome social, então, por exemplo, eu nasci homem, mas eu me identifico com o gênero feminino e aí eu faço uma cirurgia ou eu coloco um nome social e eu ser rejeitada ou excluída por isso. Entende? Isso vai impactar a saúde mental do indivíduo. Ou alguém que me olha torto porque me vê como diferente. Portanto, quando a gente pensa em saúde mental, a gente não pode pensar que ela é só a ausência de um transtorno mental, porque vários fatores vão impactar a saúde mental do indivíduo. Portanto, a promoção da saúde mental envolve ações que permitam às pessoas adotar e manter estilos de vida saudável. A gente costuma dizer que atividade física, por exemplo, para transtornos depressivos, para transtornos de ansiedade, são prescritos. Muitas pesquisas mostram o impacto positivo da atividade física na melhora do humor, na melhora da disposição física, na diminuição de sintomas de ansiedade. Portanto, se eu quero promover um estilo de vida saudável que vai impactar diretamente na saúde mental das pessoas, eu preciso pensar nesse todo. E aí, a gente vai ampliando esse conceito, né? Eu sou um profissional da saúde mental que trabalho no desenvolvimento de políticas públicas. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em espaços de convivência gratuitos, onde as pessoas possam interagir, onde elas possam ter lazer. E aí a gente pode pensar em praças, em parques, para que as pessoas possam fazer atividade física, para que as crianças possam brincar, para que as crianças possam interagir. Então, vou falar de novo na minha época, né? Na minha época eu podia brincar na rua. E hoje, quantos podem brincar na rua? Se eu moro num lugar movimentado, que tem muito fluxo de carros, de motos, de pessoas, eu podia brincar na rua sem a supervisão constante dos meus pais. Com 6 anos, não morando em um condomínio fechado, eu brincava na rua da minha casa. E naquela época não havia um perigo como se tem hoje, porque não se tinha tanto fluxo de carros, não se tinha a disponibilidade de substâncias como a gente tem hoje, os perigos que a gente vê hoje. Então, se eu for pensar que a saúde mental ela vai envolver um estilo de vida saudável, que vai envolver a possibilidade da prática de esportes. Já repararam como muitas cidades grandes fecham algumas vias no domingo para a prática de esportes? Para as pessoas caminharem, correrem, andarem de bicicleta, de patins, de skate. Isso é uma medida que vai favorecer o desenvolvimento da saúde mental. Você ter praças com brinquedos novos, que estejam em boa qualidade, em bom estado, para as crianças brincarem, correrem, escalarem, isso vai ajudar no desenvolvimento físico delas, vai ajudar na interação social delas. Portanto, se eu trabalho com desenvolvimento de políticas públicas que visam o desenvolvimento da saúde mental, eu preciso pensar nessas ações. E então,
quais seriam maneiras específicas para promover a saúde mental? Veja bem, Aline, mas a sua disciplina é psicopatologia, você está falando de doença. Sim, mas cada vez mais se fala de promoção à saúde, de prevenção ao adoecimento mental. Sai muito mais barato prevenir, pensar em ações que possam manter a saúde mental do indivíduo para que ele não desenvolva transtornos mentais. Então, quando eu vou falar da saúde mental de uma maneira mais ampla e quando eu vou falar do adoecimento mental, eu preciso falar também da prevenção, da promoção de saúde mental para não chegar na psicopatologia. Então, eu tenho que pensar, por exemplo, em intervenções na primeira infância, visitas domiciliares a mulheres grávidas. Será que eu consigo prever o desenvolvimento de uma depressão pós-parto? Será que, se eu acompanhar gestantes, eu vou conseguir identificar fatores associados ao desenvolvimento posterior de uma depressão pós-parto? Por quê? Porque eu posso trabalhar de maneira preventiva para ajudar essa mãe a cuidar do recém-nascido e então tentar promover um desenvolvimento saudável dessa criança. Atividades psicossociais no período pré-escolar. Tem fatores de risco, por exemplo, um bebê que nasce com baixo peso, menos de 2,5 kg, ele tem mais riscos de desenvolver transtornos mentais, é um fator de risco. Então, eu posso fazer uma intervenção precoce acompanhando essa família no ganho de peso deste bebê, tentando promover cuidado, educação, trazendo informação, trazendo os recursos necessários para que essa primeira infância seja adequada para prevenir outros problemas posteriores. Além disso, auxílio psicossocial e nutricional para populações desfavorecidas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho de rede municipal, a gente vai aliar a rede como um todo. Então, o CRAS, o CREAS, o CAPS, a rede de assistência social é integrada à rede de saúde mental, porque um vai precisar estar integrado ao outro. Apoio às crianças, por exemplo, programas para o desenvolvimento de habilidades e de desenvolvimento infantil e juvenil, porque isso, por exemplo, vai impedir ou vai diminuir a chance, por exemplo, de que pessoas, indivíduos, adolescentes, crianças que vivam em situação de risco, num ambiente que talvez estivesse mais disponível às substâncias, que elas possam ter supervisão. Então, você imagina que nós temos poucas escolas públicas com a disponibilização do ensino integral. Como é que essas crianças ficam no contraturno quando os responsáveis precisam trabalhar em período integral? Quando os responsáveis não têm condições financeiras de pagar uma pessoa, ou pagar uma escola particular, ou pagar algum tipo de supervisão no contraturno. Empoderamento socioeconômico das mulheres. Por quê? Porque a gente sabe que boa parte das mulheres é chefe de família, muitas vezes sem um companheiro ou uma companheira para dividir essas tarefas de supervisão, de educação, da questão financeira e familiar. Então, aprimorar o acesso à educação e a programas de microcrédito, né? Porque aí a gente tem uma melhora nas condições de vida dessas pessoas, trabalhando de forma preventiva. Apoio social para populações idosas, por exemplo.
iniciativas amigáveis, centros comunitários para os idosos. Então, a gente vai tendo na terceira idade uma diminuição da mobilidade, da capacidade cognitiva. A gente precisa manter os idosos ativos cognitivamente e fisicamente falando. A gente precisa assegurar aos idosos que eles tenham interação social de qualidade. Se a gente pensar na população de baixa renda, por exemplo, como que se vive com um salário mínimo e quantos têm um salário mínimo assegurado, e a questão da aposentadoria, né, que hoje a gente vê cada vez mais distante, a gente vê o aumento de depressão em idosos. Então, por exemplo, para aqueles que conseguiram se aposentar, já não tem mais a socialização que vem do ambiente de trabalho, já não tem mais aquele motivo para acordar e ir para o trabalho. E aí, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou socializar? Os meus filhos estão correndo com as próprias atividades cotidianas deles. Como que eu vou manter a minha saúde mental? Então, parte das políticas públicas de atenção à saúde mental vão pensar nos idosos também. Programas direcionados a grupos vulneráveis, incluindo minorias, indígenas, migrantes, indivíduos afetados por conflitos e desastres. Por exemplo, intervenções psicossociais após desastres. Então, imagina, por exemplo, aquela questão de Mariana, da barragem que se rompeu, que a cidade toda ficou cheia de lama. Imagina, por exemplo, um tsunami, um furacão, tempestades, enfim, como ficam essas pessoas após desastres? Indígenas, então a gente sabe que os indígenas eles têm sofrido cada vez mais com a tomada da terra que era deles, com o desrespeito à cultura deles, com a inserção da nossa cultura, com o nosso modelo de viver na cultura deles. E cada vez menos eles têm uma identidade cultural, porque nós estamos invadindo a vida deles. E aí isso impacta diretamente o aumento de suicídio, o aumento do uso de substâncias psicoativas em comunidades indígenas. Atividades de promoção à saúde mental em escolas. Por exemplo, programas de apoio a mudanças ecológicas em escolas. A gente tem mais recentemente a inserção no currículo de habilidades socioemocionais. Então já se vê que não é importante somente ensinar português, matemática, história, biologia, mas como eu convivo entre pares, como eu respeito a diversidade, como eu lido com as minhas emoções, porque a gente vê uma dificuldade das pessoas em tolerar emoções desagradáveis e aí elas vão para o celular, elas vão para as substâncias psicoativas, elas tentam distrair a mente. Peraí, eu tô triste. A tristeza é uma emoção básica, ela faz parte da vida. E aí eu preciso fazer algo em relação à tristeza? Ou eu preciso compreender essa tristeza? Eu me lembro de ouvir um psiquiatra falar uma vez que ele prescrevia antidepressivos de forma preventiva para evitar o desenvolvimento de transtornos depressivos em pessoas que perderam um ente querido. Mas, gente, por exemplo, né? Agora nós estamos vivendo um momento muito triste, em que cada dia se perde um conhecido, um amigo, um pai, uma mãe, um irmão para o Covid, né? A gente tem aí uma triste marca de quase 3.000 mortes por dia. Como que a gente não vai ficar triste? A gente está até pouco revoltado, a gente devia estar era mais revoltado, porque a raiva, e aí estando dentro da revolta,
ela é uma emoção que faz a gente lutar pelos nossos direitos. E aí a gente fica brigando porque a gente quer sobreviver, mas ao mesmo tempo, então a economia não pode parar, como que eu vou ter o meu ganha-pão? Eu tenho que trabalhar, sim. Então essa revolta, essa raiva, ela é importante, ela é necessária para que os nossos direitos sejam preservados. Intervenções de saúde mental no trabalho, por exemplo, programas de prevenção do estresse. Então, vocês já devem ter ouvido falar qualidade de vida no trabalho. Para os empregadores, a gente tem que trabalhar na ideia de, olha, se você fornecer um bom ambiente de trabalho, se você pagar uma remuneração justa, se você valorizar o teu funcionário, se você dá um plano de saúde para ele, garantindo um acesso mínimo à saúde, ele vai faltar menos, ele vai produzir mais, ele vai estar mais feliz. Infelizmente, a gente precisa conversar em termos financeiros com as empresas e a gente precisa ficar ali no meio termo, equilibrando os direitos e as necessidades do trabalhador e trazendo esse viés do lucro, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade capitalista. Mas o que eu quero dizer é que o indivíduo que vive, que trabalha num ambiente insalubre, ele adoece. E eu não estou falando somente do ambiente físico, né? Então pensa um professor antes da pandemia e depois da pandemia, né? Que ganha pouco, que dá aula para 40 alunos numa sala de aula de uma cidade que faz 36, 40 graus, sem ar condicionado, com alunos em diferentes dificuldades de aprendizagem. Como que você quer que esse indivíduo não adoeça? Trabalhando 5, 10, 15, 25 anos, muitas vezes em 3 turnos, manhã, tarde e noite, para ter um salário que minimamente atenda às necessidades financeiras da família, como que não vai adoecer? Então eu preciso falar de saúde mental no trabalho, eu preciso falar de afastamento por quadros de depressão, de transtornos do pânico, índices de suicídio. E aí quando eu falo de saúde mental e psicopatologia, eu tenho que falar em prevenção também. Políticas de habitação, programas para prevenção da violência, reduzir a disponibilidade de álcool, e eu não estou falando do álcool gel, eu estou falando da substância que faz com que muitas vezes tenha um aumento do comportamento agressivo, da violência, acesso a armas. A gente vê hoje uma propaganda, um incentivo à compra, ao acesso a armas. Quantas vezes a gente já viu a violência doméstica e aí quanto mais acesso a armas letais eu tenho em casa, maior a chance de algo mais letal acontecer. Quando eu falo de adolescentes hoje que tem pouca tolerância à frustração, que tem um cérebro que é impulsivo, se você tem uma arma de fogo em casa, em um momento de sofrimento agudo associado à impulsividade, que costuma ser típica da adolescência, olha o estrago que o acesso a armas pode fazer. Então a gente tem que pensar em todo esse contexto, pensando na promoção da saúde mental, pensando na prevenção do adoecimento mental. Além disso, programas de desenvolvimento comunitário, por exemplo, desenvolvimento rural integrado. A gente vê muito, eu morei em Cascavel há muito tempo, que tem a questão da agricultura muito presente. Muitos pais, muitos agricultores mandam os seus filhos fazerem faculdade porque querem um futuro melhor e mais estável, mas nós precisamos da agricultura, nós precisamos dessas famílias que cultivam tradições e culturas, e aí
Muitas vezes se diz, não, esse meio de vida, esse meio de subsistência em comunidades que trabalham de forma mais coesa, respeito a esses valores. Redução da pobreza e proteção social para os pobres. Outro dia eu li um livro que se chamava Sinta Raiva, que o autor se baseou em palestras do Dalai Lama para falar da emoção raiva no contexto do budismo, no contexto da compaixão. Uai, mas eu vou sentir compaixão e eu vou sentir raiva? Aí eles usam um termo interessante que é a raiva compassiva. Como assim? Como que eu não vou me indignar com a exploração da mão de obra infantil, da mão de obra das pessoas? Como que eu vou imaginar um futuro melhor, uma sociedade melhor, quando eu tenho uma mãe que precisa sair para trabalhar e deixar esse bebê com 1 mês de vida numa creche com uma outra cuidadora que não vai poder amamentar esse filho, que não vai poder dar afeto para esse filho, porque ela passa o dia inteiro trabalhando, talvez 2, 3 horas do dia dela num transporte público para chegar, para ir e voltar desse trabalho. Que qualidade de afeto, de vinculação esse indivíduo vai ter? Que modelo de interação social e de apego ele vai ter nessa mãe que precisa trabalhar para ter a sua subsistência? Então, quando eu falo da redução da pobreza, da proteção social para os pobres, isso está associado ao adoecimento mental. Leis e campanhas contra a discriminação, promoção de direitos, oportunidades e cuidados dos indivíduos com transtornos mentais. É revoltante a gente pensar que tem que ter uma lei de psicofobia, de que tem que ter uma lei em que discriminar pessoas com transtornos mentais seja crime, passível de punição. De que eu tenha que assegurar os direitos da pessoa com transtornos mentais. Para quem não sabe, a gente vai ver um documentário falando sobre os manicômios, pessoas que passavam uma vida inteira internada no manicômio, seja com transtorno mental, seja sem um transtorno mental, é um absurdo. Então, tudo isso está na base da promoção de saúde mental. E aqui, então, o link de onde eu tirei toda essa discussão, porque o Dalai Lama ele vai falar do conceito da Organização Mundial de Saúde que parece utópico e ilusório. Ninguém vai conseguir, né? É o completo bem-estar físico, social, psicológico. Não vai sobrar um, mas eu acho que a gente tem que pensar em perspectiva. O que essa definição, o que esse conceito quer dizer? Que quando eu penso em saúde mental, eu não posso pensar somente na ausência de transtorno mental. Eu tenho que pensar onde esse indivíduo mora, com quem ele mora, quais as condições de subsistência, a que tipo de preconceitos ou situações ele está exposto, o quanto ele tem uma condição financeira mínima para assegurar uma condição de subsistência minimamente digna, para ter um desenvolvimento físico e psicológico, aí se eu for pensar lá desde a primeira infância. Voltando para os nossos critérios de normalidade do Dalgai Lama, normalidade funcional. O fenômeno é considerado patológico a partir do momento em que é disfuncional e produz sofrimento para o próprio indivíduo ou para o seu grupo social. Vamos expandir um pouquinho, né? Eu penso que a normalidade funcional, ela faz um pouco de sentido. E é um critério que a gente vê, por exemplo, no DSM. A normalidade funcional vamos imaginar o seguinte, um quadro de mania, né? Então eu tô eufórica, eu tô animada, eu tô disposta, eu durmo pouco e eu me sinto super bem. Aí você vai dizer, Aline, cadê o sofrimento? A pessoa tá feliz. Por que é que ela precisa de uma intervenção? Por que ela precisa de uma medicação? O que acontece num quadro de mania? Ela pode, por exemplo, fazer dívidas
gastando um dinheiro que ela não tem. Ela pode ter casos extraconjugais devido a uma libido exacerbada, prejudicando os relacionamentos que ela tem. Então, ou por exemplo, se eu pensar num transtorno de personalidade antissocial. Então, um indivíduo que muitas vezes ele tem prazer em torturar, ele está sofrendo? Naquele momento não, mas ele gera o sofrimento em outras pessoas. Portanto, esse critério de sofrimento, de disfunção, coisas que eu conseguia fazer antes e que para mim hoje é muito difícil. Então a gente tem, por exemplo, um quadro de agorafobia. Agorafobia é um quadro em que a pessoa tem dificuldade de sair de casa, de frequentar determinados ambientes, com medo de passar mal e não conseguir fugir dali, ou não ter ajuda ou apoio para ela mesma. Então você imagina uma pessoa que foi ativa, que saía, que trabalhava, que socializava e que hoje entra em estado de pânico de pensar em sair de casa sem que ninguém vá com ela, ou que tem um medo absurdo de ir numa loja comprar uma roupa, algo que seria absolutamente normal dentro da rotina que ela já teve e agora ela não consegue mais. Então, algo que ela fazia e que ela não consegue fazer e que ela sofre por ver que não consegue mais fazer. Normalidade como processo. Consideram-se os aspectos dinâmicos do desenvolvimento psicossocial, das desestruturações e reestruturações ao longo do tempo, de crises, de mudanças próprias a certos períodos etários. Esse conceito é particularmente útil na chamada psicopatologia do desenvolvimento, relacionada à psiquiatria e psicologia clínica de crianças, adolescentes e idosos. Eu tenho que pensar, por exemplo, uma criança que tem medo. Até que ponto esse medo é normal ou ele é patológico? Por exemplo, o medo do escuro. Eu tenho uma fase do desenvolvimento em que esse medo é completamente normal. Mas se eu pensar num indivíduo adulto que não consegue dormir sozinho, talvez precise de ajuda, talvez eu precise entender esse medo. Talvez estar indisposto para ir num lugar, ter receio de ser assaltado, é uma coisa. Ter um ataque de ansiedade porque eu já fui assaltado e agora eu tenho que ir naquele lugar de novo e eu adoeço só de pensar em ir naquele lugar. Ou, por exemplo, a questão dos idosos, né? É natural e esperado um declínio cognitivo, mas até que ponto esse declínio cognitivo é preocupante? Então, essa normalidade como processo, ela traz essa ideia de que eu preciso entender das questões do desenvolvimento para então entender o quanto há um problema, um prejuízo, um sofrimento associado. Normalidade subjetiva. ênfase à percepção subjetiva do próprio indivíduo em relação ao seu estado de saúde e às suas vivências subjetivas. Bom, aqui a gente tem um problema importante, né? A gente vai ver lá na frente na disciplina uma coisa chamada juízo crítico. O juízo crítico é o quanto eu percebo a mim mesma como estando bem ou não. E a gente vê que em muitos transtornos mentais o juízo crítico está prejudicado. E aí eu vou confiar na percepção subjetiva do indivíduo de que ele está bem? Bom, se for assim, o indivíduo em fase de mania pode gastar todo o dinheiro que ele tem e que ele não tem, pode colocar a vida dele em perigo por conta da impulsividade. Para ele está bem, ele nunca esteve tão disposto como antes. Normalidade como liberdade, doença mental como perda da liberdade existencial. Dessa forma, a saúde mental se vincularia às possibilidades de transitar com graus distintos de liberdade sobre o mundo e sobre o próprio destino.
difícil, né? Hoje a gente não tem nem mais a liberdade de ir e vir por conta da pandemia. E aí eu costumo brincar de uma maneira muito séria, porque se tem uma coisa que me irrita muito é pedágio. Eu falo, gente, tá lá na Constituição o direito de ir e vir. E para eu ir e vir no nosso país eu tenho que pagar pedágio. Cadê o meu direito constitucional, né? Então, se a gente for pensar na questão de liberdade, lascou. Porque a gente está sujeito a leis, a normas, a regras que muitas vezes a gente não concorda, mas nós temos que nos sujeitar. Como que eu posso ter uma liberdade sobre o mundo e sobre o meu próprio destino quando eu não tenho uma renda mínima? Ah, então eu quero fazer um curso universitário. Eu consegui ir para a escola? Eu consegui ter uma boa escolarização? Então, quer dizer, normalidade como liberdade, cada vez menos a gente tem o controle da nossa vida. Cada vez mais a gente está sujeito às políticas públicas que muitas vezes não atendem ao interesse da população e da sociedade. Então eu vejo muito mais como uma ilusão essa liberdade e a normalidade como liberdade. Normalidade operacional. Define-se a priori o que é normal e o que é patológico. Até certo ponto, a demarcação de separação entre normal e patológico dos sistemas diagnósticos atuais emprega critérios operacionais e pragmáticos na definição dos transtornos mentais. Como assim? Vou dar um exemplo simples. A depressão, o episódio depressivo, ele tem 9 critérios para se configurar como um episódio depressivo. E o indivíduo precisa preencher pelo menos 5 destes critérios para ser considerado como depressão. Isso é um critério arbitrário. Arbitrário como assim, Aline? Um grupo de pessoas, de estudiosos, de pesquisadores, pensaram quais são os 9 critérios. De 9, qual é o mínimo para se considerar que há um quadro depressivo? Então, define-se que mais de 5 sintomas, por exemplo, tristeza, desânimo, perda do interesse ou prazer, aumento ou perda do apetite, dificuldade na tomada de decisões e concentração, aumento ou retardo psicomotor. Então veja, né? Quais são os sintomas que eu tenho? E se eu preencho 4 e não 5, eu tenho depressão ou não tenho? Então veja que eu preciso estabelecer algum tipo de critério para dizer, a partir daqui é um transtorno mental, a partir daqui não é um transtorno mental. E aí tem um filme muito interessante que a gente usa para discutir esses critérios de normalidade, que é com Jack Nicholson, Um Estranho no Ninho. Esse filme ele é fantástico, porque lembra que a gente viu o vídeo falando da questão da imputabilidade, do quanto o indivíduo ele pode sofrer as consequências do ato que ele emitiu. E aí nesse filme ele tem um comportamento agressivo e ele se declara com uma psicopatologia e vai para uma instituição de saúde mental no intuito de fugir da pena. E aí os próprios psiquiatras da instituição não conseguem responder. De fato, ele tem um transtorno mental que explicaria o comportamento agressivo e isso poderia atenuar a pena dele ou mudar a pena dele para ser cumprida numa instituição de saúde mental? Em muitos momentos, ele se mostra muito mais são do que a própria equipe de saúde que cuida dele. Então, é um filme que mostra claramente o quanto esse limiar saúde-doença é complexo. Quando a gente vai pensar, por exemplo, a questão de perícias médicas para a aposentadoria, eu posso aposentar alguém com quadro depressivo crônico? Essa pessoa realmente não tem mais condições laborais? Ela realmente não tem mais condições de
trabalhar porque esse quadro depressivo dela a impede? Uma pessoa com esquizofrenia, ela consegue trabalhar ou ela precisa se aposentar? Então, esses critérios de normalidade, por mais subjetivos, por mais amplos, por mais que talvez se eu juntar a todos eles eu não vou ter um consenso do quanto eu consigo explicar ou não o que é um transtorno mental, até que ponto não é, até que ponto passa a ser um transtorno mental, eu preciso de critérios mínimos que vão auxiliar na tomada de decisão.